obrigada por ter topado participar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e dividir um pouquinho aí com vocês. A gente fica muito feliz. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua palestra, sobre a escolha do tema. Legal. Bom, então, meu nome é Luciede Manduca, eu venho aí de uma trajetória de mais de 25 anos aí de carreira nas áreas de marketing, experiência do cliente. E aí, com tantos anos de prática, eu vim falar de um tema prático de experiência do cliente na trilha de experiência do cliente e sucesso do cliente. Fala-se muito em experiência do cliente, do encantamento, dos momentos uau. E a minha palestra foi mais provocativa, porque eu falei, momentos uau, no final, a experiência do cliente tem que gerar resultados de negócio na prática, resultados tanto para a empresa quanto para o cliente. Então, a minha palestra foi bem prática, a gente falando de métricas, como é que a gente mede a experiência do cliente sobre 3 pilares, o pilar do cliente, o pilar da operação e financeiramente, para no final, né, a gente ter os acionistas felizes, o cliente feliz e a gente seguir com a nossa estratégia. Perfeito. E seguindo nessa mesma linha, como a gente cria uma experiência para o cliente que seja realmente significativa? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, né, que quando a gente fala de experiência do cliente, a gente fala muito de novo de encantamento, de momentos uau, mas a gente como empresa, a gente precisa ter sempre claro assim, como é que eu escuto esse cliente para entender o que é dor para ele, que problema eu quero resolver para esse cliente ou que oportunidade que eu identifico e eu quero trazer essa solução para o cliente. Então, acho que a primeira coisa é realmente ser genuinamente, ter um processo, uma forma de ouvir e capturar, né, essa voz do cliente e transformar isso num ciclo de análise mesmo. Eu escuto, eu analiso e implemento ações. E sempre com esse olhar. Qual é o problema que eu estou querendo resolver? Que oportunidade eu quero entregar para esse cliente para ele ter sucesso no negócio dele? Teve uma frase que eu vou até colar aqui, que você falou, que eu achei muito, muito legal, que foi: experiência do cliente é melhoria contínua. Por quê? Você pode explicar melhor o porquê disso? O pessoal que é mais da área de processo, quando fala de melhoria contínua, já logo se identifica, né? E quando a gente fala de marketing, inovação, a gente fica, mas como assim, né? É melhoria contínua por quê? Porque falar de experiência do cliente é um contínuo processo de você ouvir o cliente, analisar, implementar, checar se aquela implementação está fazendo sentido para o cliente ou não e fazer esse ciclo girar. E é melhoria contínua porque o tempo todo você vai olhar, vai identificar oportunidade. Seja porque o que você implementou não era exatamente aquilo que o cliente esperava, seja porque o cliente, as necessidades e as dores vão mudando. Então, ele é um processo contínuo, tem que ter muita consistência, muita resiliência e muito, de novo, esse olhar da escuta do cliente. Perfeito. Muitas empresas estão errando ou tendo dificuldade de criar esse tipo de experiência. Onde é que elas erram? É no início do processo? É no meio? É no final? O que acontece? Eu acho que tem vários elementos aí, cada empresa talvez tenha questões um pouco diferentes, mas acho que um dos principais é que normalmente as empresas se preocupam muito mais com o produto. Então eu foco em que produto eu vou desenvolver, depois eu descubro quem é o cliente que vai consumir e não necessariamente naquilo que eu falei, que é ouvir para saber o que você vai resolver de problemas. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a experiência do cliente não é fazer tudo o que o cliente quer. A experiência do cliente é um alinhamento de expectativas. Então você precisa acertar bem, né? O que eu estou gerando de expectativa no cliente e o que eu estou entregando. Então muitas vezes as empresas erram porque elas geram muita expectativa no cliente. E aí o cliente começa a se frustrar e aí ele fala, poxa, não está entregando aquilo que eu comprei. Então parece uma coisa meio, né, estranha se falar de experiência do cliente, mas de alinhar a expectativa, mas muitas vezes a gente como empresa não consegue entregar aquilo que o cliente quer. Então por isso a gente precisa ter uma proposta de valor clara e sim fazer um alinhamento de expectativa com o cliente. Ótimo. E quais métricas a gente avalia para saber que de fato essas experiências estão funcionando, está tudo dando certo? Você falou bastante sobre dados na sua palestra. Aonde a gente tem que analisar? Eu falei bastante de métricas, né? Então vou quase dar um resumão aí da palestra, mas basicamente quando eu falo de experiência do cliente, depois de 25 anos de atuação no tema, é que são 3 pilares. Então, pilar de métricas que olha se o cliente está satisfeito ou não. Então tem o CSAT, que é o Customer Satisfaction, você tem o Net Promoter Score e você tem o Customer Effort, que mede o esforço do cliente de interação com a empresa. Esse é um. Mas esse está na perspectiva do cliente e não necessariamente ele está satisfeito vai te gerar negócio e resultado. Então o segundo ponto de métricas é de operação. Então você olhando o seu negócio, quais são aqueles pontos da sua jornada que podem gerar atrito para o cliente e que você tem que ter indicadores para poder acompanhar. Então vou dar um exemplo aqui na telefonia celular, né, que foi um segmento que eu trabalhei muitos anos. Um dos principais pontos de dores é a entrega da fatura. A fatura chegou, está correta, né? Mesmo que seja disponível no app.
E a questão da rede, da disponibilidade da rede para a gente fazer as nossas chamadas, fazer, né, as nossas trocas de mensagens e tal. Então, por exemplo, em telecom, seriam 2 indicadores que eu preciso acompanhar, porque aí eu vou medindo se eu estou conseguindo entregar aquilo que eu gerei de expectativa do cliente. E o terceiro, aí sim, são as métricas financeiras. E lá na minha palestra eu falo de algumas, mas eu acho que tem 2 que são muito importantes, que é o churn ou a recompra, que é medir se esse cliente continua fazendo negócio com você e qual é a margem que esses clientes estão gerando. Porque aí você consegue acompanhar. Ele continua fazendo negócio comigo? Ele está gerando mais dinheiro comigo ou não? Por que não? Será que eu não estou entregando para ele aquilo que eu prometi? Será que ele não está tendo sucesso no negócio dele? Então, de forma bem resumida, é isso aí. Então, ótimo. Antes de partir para a próxima pergunta, eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar, se você sentiu que faltou algo. Não, eu só queria realmente agradecer pela oportunidade, dizer que o tema de experiência do cliente é um tema relativamente novo no Brasil. Né? Então, assim, a minha dica para os profissionais, para as empresas que querem falar de experiência do cliente, conecte-se com profissionais que já vêm há bastante tempo falando disso, procure mentores, troque figurinha com essas pessoas, esteja em eventos como esse, né, para daí sim a gente levar para as empresas de fato o que é a experiência do cliente, que é estratégia, que é resultado de negócio, que não é falar só do encantamento, né, porque tem que trazer resultado de novo para a empresa e para o cliente. No início da palestra você falou sobre um livro. Sim. Fale mais sobre ele, divulgue, fique à vontade. Mais ou menos no final da pandemia, acho que foi 2020, mais ou menos, a gente lançou um livro aqui no Brasil, que foi o primeiro livro de experiência do cliente no Brasil. São 35 coautores, são profissionais da área de experiência do cliente contando as suas histórias, né, no mundo de CX, no mundo de experiência do cliente no Brasil. Né? Esse livro foi lançado, a gente fez ano passado até, né, um lançamento oficial, dado que na pandemia foi tudo online. E agora a gente tá para sair com o segundo livro. E eu vou estar lá de novo, né, falando um pouquinho, ainda não sei, vamos deixar na expectativa, mas vou estar lá de novo nessa segunda edição. São novos profissionais, alguns continuam, então eu vou estar lá falando de um outro tema. E deve lançar aí no primeiro trimestre do ano que vem. Fiquem atentos aí, fiquem ligados. Ó, tá chegando. Isso aí. E por último, para finalizar, eu gostaria de saber se você tem alguma tendência para destacar para o próximo ano. Eu acho, do ponto de vista de tendências, né, o que a gente tem que sempre estar atento é a questão realmente da inovação, da digitalização com o lado humano. Eu acho que sim, inteligência artificial, chatbot, toda a tecnologia, ela está aí e eu acho que a gente precisa usar. Essa é uma tendência cada vez mais, independente se é B2C, B2B. Mas, de novo, sempre com esse cuidado que a tecnologia ela nunca vai substituir o lado humano, o lado das pessoas, seja daquelas que estão por trás, né, dos bastidores fazendo dentro da organização, seja do próprio cliente. Perfeito. É isso aí. Obrigada pela participação. Tchau, tchau.